Eu acredito que o chamado para a nova era tem muito a ver com o fato da gente se tornar mestres do nosso próprio caminho, ou então médicos da nossa própria alma. Que a gente consiga reconhecer dentro de nós essa capacidade de guiar o nosso próprio caminho, sem mais ficar buscando referências ou salvadores, né, que possam pegar na nossa mão e falar: venha por aqui. Que a gente consiga caminhar mais com as nossas próprias pernas. Só que para abrir espaço para esse curador interior vir à tona, a gente precisa se apropriar de alguns comportamentos. Olá, eu sou a Cris Lemos, facilitadora de autoconhecimento e ativista quântica. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de assuntos relacionados a autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência e física quântica, eu te convido a se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo, ativa a notificação e assim você garante que sempre que eu postar um novo conteúdo por aqui, você vai ser avisado. Como que eu posso despertar o meu curador interior? Quais são os comportamentos que eu tenho que me esforçar para desenvolver e dessa forma eu sentir que eu estou sendo mais amparada e mais guiada pela minha própria sabedoria? É exatamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje e eu quero compartilhar com vocês a minha percepção. Isso não significa que é uma verdade absoluta, mas é algo que eu fui percebendo a partir da minha própria experiência e estudando com diversos professores, características necessárias para que a gente desenvolva uma consciência mais alinhada à nova era. E a gente vai olhar para 4 comportamentos. São autonomia, resiliência, coragem e criatividade. Então vamos começar pelo primeiro ponto, a autonomia. Por que isso é importante para o curador interior vir à tona? A autonomia tem a ver com a gente ter acesso ao conhecimento. Eu acredito que o conhecimento patrocina a libertação de todos nós. A gente precisa compreender, a gente precisa ter acesso às informações e à medida em que eu tenho acesso ao conhecimento, eu vou compreendendo as ferramentas que estão à minha disposição, eu vou experimentando elas no meu dia a dia, eu vou experimentando elas na minha rotina, identificando qual delas faz sentido, qual não faz, e isso vai trazendo bagagem, experiência. Eu junto conhecimento com ferramenta e eu aprendo a conectar essas duas coisas e trazer isso para a prática. A autonomia, ela tem muito a ver com o fato de eu desenvolver uma certa autossuficiência. Mas essa autossuficiência não é no sentido egóico, né, de me separar do outro, sou suficiente, mas no sentido de eu perceber que dentro de mim existe essa fonte de cura. Eu não preciso ficar buscando estímulos externos para aliviar a minha dor. Afinal, quando eu busco lá fora, isso nunca vai ser verdadeiro, isso nunca vai de fato proporcionar uma cura. É eu compreender que dentro de mim existe um rio e esse rio ele é suficiente para matar a minha sede. Eu não preciso mais ficar buscando o rio de uma outra pessoa para saciar a minha sede. Então eu enxergo, eu reconheço e eu encontro maneiras de acessar essa fonte de cura interior. E para isso acontecer, eu preciso ter acesso ao conhecimento, eu preciso saber que ferramentas usar e a partir disso combinar essas duas partes e criar o meu próprio jeito de reconectar com a minha essência. E o segundo ponto é a resiliência. Para mim é um dos principais porque ele vai tratar a capacidade que existe em nós de adaptação, da gente se adaptar às mudanças, da gente superar os desafios, da gente resistir às pressões externas. E para mim isso é necessário porque todos nós deveríamos ter como um objetivo nos tornar seres humanos melhores. Só que nesse caminho existem muitas distrações, existem muitos obstáculos, muitos desafios que a gente tem que transcender. E se eu não desenvolvo essa capacidade de resiliência, eu paro no meio do caminho e não consigo avançar.
Uma outra coisa interessante é que o nosso cérebro ele tem 5 vezes mais circuitos emocionais negativos do que positivos. Então, um dos obstáculos que a gente tem que enfrentar é o nosso próprio cérebro. É muito mais natural, existe uma tendência natural da gente reagir de maneira negativa, da gente ser pessimista, da gente reclamar, ser intolerante. E aí é necessário um esforço maior para que a gente se conecte com essas emoções positivas, para que a gente tenha fé, tenha confiança, para que a gente acredite no nosso potencial, para que a gente não desista. Mas Cris, por que a gente tem 5 vezes mais circuitos emocionais negativos do que positivos? Bom, se a gente for olhar para a nossa história, para a nossa ancestralidade, a gente vai reconhecer que o medo, o estado de alerta, o estresse, a raiva, todos esses sentimentos, essas emoções foram necessárias para garantir a sobrevivência dos nossos antepassados. E todas essas experiências e essas emoções que eram vividas repetidas vezes ficaram armazenadas no nosso corpo. Hoje a gente não precisa mais do medo, da raiva, da intolerância, de um estado constante de alerta, de estresse para viver a nossa vida. A gente já conseguiu se desenvolver e encontrar maneiras de garantir a nossa sobrevivência. Então o trabalho agora é começar a criar circuitos emocionais positivos para que a nossa própria estrutura, para que esse veículo que possibilita a experiência humana seja melhor adaptado a essa consciência que vem no futuro, a essa consciência da nova era. As gerações futuras, elas contam com esse esforço nosso no momento presente de mudança, né, de realmente trazer o nosso cérebro para uma perspectiva mais otimista e mais elevada. Isso é necessário e talvez todas essas coisas que a gente vem trabalhando dentro de nós não necessariamente serão percebidas por nós. Essa é uma coisa bonita da gente se pensar, porque aqui esse esforço ele é para além de mim. É um esforço que eu faço para a espécie humana, para gerações futuras. Talvez eu termine a minha vida com muitos registros negativos, mas eu vou ter feito o meu melhor para ter contribuído, para ter criado uma tendência positiva para o futuro. A resiliência ela garante e ela incentiva que a gente se comprometa não só com os nossos próprios objetivos, mas olhando para o coletivo e a importância de uma transformação e de uma mudança, inclusive física, né, do nosso próprio cérebro, do nosso próprio corpo, dos nossos circuitos emocionais para o futuro. A resiliência também tem a ver com a nossa relação com o tempo. Para pensar, na nossa mente, a gente consegue construir do começo ao fim uma história numa fração de segundos. Só que para a gente trazer isso da mente para o físico, a gente tem a questão do tempo. Então, um exemplo, eu consigo fechar os meus olhos, plantar uma semente, ver essa semente se transformar numa árvore, dar frutos e comer esses frutos em pouquíssimo tempo. Só que se eu quero fazer isso na vida real, eu vou enfrentar a questão do processo, de aceitar cada etapa, de entender que não depende só de mim, que eu tenho que dar o meu melhor, sim, mas que existem outros fatores que colaboram para o crescimento daquela árvore. Eu dependo de estação, eu dependo do tempo, eu dependo da chuva. Então, a resiliência, ela tem muito a ver com essa aceitação das coisas como são. Eu tô dando o meu melhor, mas eu não caio na armadilha que a minha mente pode gerar em relação ao tempo, de querer as coisas para ontem e de ficar entediada quando as coisas não acontecem de maneira tão rápida. É importante que a gente assuma o controle da nossa mente, a resiliência é parte desse processo para que eu não desista no meio do caminho, para que eu não cruze os braços e pense, poxa, que droga, tô aqui tentando trabalhar nessa cura, tentando trabalhar nessa transformação, nessa transmutação de uma crença ou enfim, de uma experiência que aconteceu na minha vida, tô querendo ressignificar as coisas, mas não consigo ver avanços. Calma, respira, seja resiliente, as coisas não acontecem no seu tempo. Então a atenção
para a mente e para esses gatilhos autossabotadores que ela pode trazer, é necessário para que a gente dê espaço para esse curador, para esse mestre vir à tona. E o terceiro ponto é a coragem. Também é um ponto crucial e tem muito a ver com esse momento de transformação que a gente está passando. A gente vive num paradigma materialista e a gente está numa transição para um paradigma mais abrangente, né? No paradigma materialista, eu tenho aí a matéria como a base de toda a experiência que é considerado real. Já na visão de mundo quântica, a gente entende que não é a matéria a base, e sim a consciência. Eu falo um pouco mais sobre isso nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Mas o que tem a ver? A coragem, ela é essa minha disposição de quebrar padrões. Talvez vocês estejam num núcleo social de amigos ou família que pensam diferente de você. Você acredita no sutil, você vivencia várias experiências, você tem interesse por essa visão de mundo quântica, você faz os seus trabalhos energéticos e a sua família condena isso. Acha que isso é papo de esquizotérico, que isso é maluquice, você é a ovelha negra da família ou ali no teu grupo de amigos. E é muito fácil que a gente esconda o que essa intuição está mandando a gente fazer por medo de ser julgado, de ser criticado, por medo de não pertencer, né, não ser aceito por aquelas pessoas. Então, esse tempo da nova era, esse curador, ele precisa vir à tona com a coragem que eu tenho de bancar aquilo que está vindo do meu coração. A gente vai fazer essa transição de sair do campo mental para vir para o campo do coração. A gente já desenvolveu o nosso campo de consciência mental. A gente intelectualiza, a gente raciocina e isso está perfeito. Agora a gente tem que desenvolver o campo de consciência do sentir para começar a reconhecer esses sinais que a nossa intuição traz, essa guiança que vem do nosso coração e dar coragem para que se manifeste aquilo que surge a partir do meu coração. Então a coragem é uma característica que faz a gente transformar a nós mesmos e a sociedade. E o quarto e último ponto é a criatividade. A gente precisa explorar o nosso lado criativo para criar esse novo mundo, para criar essa nova era. É muito interessante a gente observar os problemas que existem em vários pilares essenciais da sociedade, seja no político, econômico, social, saúde, educação. E os problemas que existem nesses pilares precisam de soluções criativas e inovadoras. É interessante a gente olhar que a solução para esses problemas complexos que estão vindo à tona não existem no campo de consciência que a gente atua normalmente. E aí, dentro da visão de mundo quântica, do ativismo quântico, a gente aprende um modelo criativo que é o Dubi-Dubi-Du. Esse modelo criativo, se a gente trazer ele para o português, tem a ver com fazer, ser, fazer, ser, fazer, ser. Essa alternância entre eu entrar em ação e eu relaxar. E no momento em que eu me envolvo com essa alternância do dubi-dubi-du, eu começo a acessar a não localidade. Aliás, o tema da não localidade também foi um assunto que eu explorei nesse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima para vocês. A não localidade seria esse campo da consciência quântica, seria o campo da fonte criadora, Deus, o nome que a gente queira dar, onde existem todas essas informações. A gente precisa acessar a não localidade para trazer essas novas perspectivas de economia, de saúde, social, educacional. A solução para os problemas estão num outro patamar de consciência. E o modelo criativo, ele ajuda a gente a dar esses saltos quânticos, a gente acessar essas novas ideias e ser inspirados na materialização delas aqui. Eu gosto muito de usar o exemplo do Albert Einstein, quando ele teve ali o seu insight para desenvolver a teoria da relatividade. Aquela teoria que ele desenvolveu não existia no patamar de consciência daquela época. Ele precisou, ainda que intuitivamente, inconscientemente, se envolver num processo criativo para trazer essa informação que não pertencia a esse domínio de existência. Então isso veio de um outro lugar.
E a gente precisa também se engajar nesses processos criativos para trazer a solução desses problemas, para construir de fato uma sociedade, um novo mundo, uma nova era que esteja pautada em novos valores, para que a gente tenha aí de fato o valor da bondade, da justiça, da verdade, da colaboração, da compaixão, estruturados não só no sistema político, econômico, social, mas também dentro de nós. É uma mudança que acontece dentro de nós e paralelamente lá fora. A criatividade, ela é necessária para que esse tipo de transformação aconteça. E não é uma tarefa fácil, com certeza a gente vai enfrentar muitos desafios, mas se a gente pudesse lembrar desses 4 comportamentos, eu tenho certeza que a jornada vai ficar muito mais leve. Se eu me dedico a buscar essa autonomia, o acesso ao conhecimento, de eu experimentar ferramentas que estão sendo canalizadas e disponibilizadas através de muitos mestres, de muitos sábios em diferentes áreas, seja na área da ciência, seja na área espiritual, neurociência, a gente precisa se apropriar desse conhecimento e experimentar ele na nossa vida. E aí a gente cumpre com o primeiro passo, a autonomia. Depois eu preciso me lembrar da resiliência, que naturalmente o meu corpo vai ser mais pessimista, vai ser mais preguiçoso, vai duvidar, vai não confiar que as coisas estão encaminhando para um bem maior, por um propósito maior. Mas aí eu me recordo que, poxa, eu sou 5 vezes mais negativa do que positiva. Tá tudo bem, mas agora eu posso assumir o controle da minha mente e falar não. Eu vou começar a criar circuitos emocionais positivos. Eu vou praticar a gratidão, eu vou praticar a fé, a confiança, do jeito que for mais confortável, do jeito que fizer mais sentido para mim. Mas aí eu vou desenvolvendo essa capacidade de resiliência, compreendendo o tempo de cada coisa e saindo da armadilha mental do imediatismo. Depois eu me lembro da coragem, que é um chamado para pessoas corajosas, essa transformação, que eu vou ter que começar a confiar mais naquilo que nasce no meu coração e parar de dar tanto ouvido para aquilo que está acontecendo lá fora. E por fim, a criatividade, que é de fato a possibilidade, a ferramenta que a gente tem como um curador quântico, né, como um curador interior que vem à tona para de fato criar uma nova sociedade, criar essa nova era. Não dá pra gente repetir coisas que foram feitas, porque aquilo que foi feito no passado trouxe a gente até o momento atual. Pra gente ir para uma nova sociedade, pra gente ir para um novo... Para criar uma consciência superior coletiva, a gente vai precisar experimentar novas ações e muitas delas não existem nesse campo de consciência. Então, o se engajar com o dubidubidu, fazer ser, esse modelo quântico de criatividade, é uma forma muito gostosa da gente se inspirar e seguir para essa nova etapa. Me conta aqui nos comentários quais dessas características você sente que você tem, quais são aquelas que você sente que você precisa se desenvolver. Coloca aqui o que você achou e se existe algum outro comportamento que você acredita que é essencial para esse curador interior, para que essa sabedoria divina venha à tona e guie a nossa jornada. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. E se esse conteúdo fez sentido, foi relevante para você, deixa o seu like, isso me ajuda a dar maior visibilidade para esse conteúdo, faz com que o YouTube entregue esse vídeo para o maior número de pessoas. Então, compartilha, deixa o seu like, comenta aqui com temas que você gostaria de encontrar aqui no canal. Eu vou agradecer muito a colaboração de vocês. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha se inspirado com esse conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo. Gratidão!